Bom, pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez é sobre estrutura atômica, tá? Então, nesse primeiro exercício sobre isso, eu separei essas questões aqui para a gente fazer. Primeira questão, fala o seguinte: o número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo. Aí dá o átomo aqui de cloro, ó. Essa representação de átomo, como eu falei em sala, né? O número de cima é o número de massa. E embaixo é o número atômico, ou número de prótons. Então, o átomo é representado assim, tá? Lembrando que o número de massa, a gente representa por essa letra A aqui, ó. Número de massa. E o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo do átomo. Então, nessa representação aqui do átomo de cloro, nós temos número atômico, o número de prótons, 17. É sempre esse número que vai ficar aqui embaixo, ó, desse tipo de representação. Pede-se o número de elétrons. Elétrons no átomo neutro, como esse aqui, ó, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons para neutralizar a carga do átomo. Então, se tem 17 prótons, vai ter também 17 elétrons. Tá? Número de nêutrons é calculado pela diferença do número de massa menos o número de prótons. Por essa fórmula aqui dá para você observar. N vai ser igual a A menos P. Então é só você subtrair aqui esse número de cima menos o de baixo. O número de massa menos o número de prótons. Então nêutrons aí vai ficar 35 menos 17, que vai dar 18. Então a sequência é 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons, que no caso é a letra A aqui a resposta. Questão 2. Agora temos a representação de um íon, porque esse átomo aqui ele apresenta uma carga aqui em cima de 2+, tá vendo? O íon bário. No caso ele é um cátion, porque ele perdeu 2 elétrons e fica com carga positiva. Então, no íon bário aqui, pede-se o número de prótons, nêutrons e elétrons. Número de prótons vai ser 56. Número de elétrons, como ele perdeu 2 elétrons, está 2 positivo, então não é mais 56. Ele vai ser 54. Então, num cátion, que tem carga positiva, ao invés do número de prótons ser igual ao de elétrons, nesse caso aí vai diminuir. E o número de nêutrons, fazendo a conta aqui de subtração, ó, 138 menos 56, dá 82. Mas a sequência que ele pede na questão é prótons, nêutrons e depois elétrons, que é 54. Então a resposta aí vai ser a letra B. Questão 3. Os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons e também são do mesmo elemento químico. Como no exemplo aqui, ó, temos os isótopos do hidrogênio. Tem o mesmo número embaixo aqui, ó, de prótons, vai mudar o número de massa, mas todos são do elemento químico hidrogênio. Então os átomos apresentam isótopos. E aí nessa questão aqui ele está pedindo nesses átomos aí os números de nêutrons, respectivamente. Então, calculando aqui no primeiro átomo de hidrogênio aqui, que ele chama de próton, né? Número de nêutrons é você subtrair a massa menos o número de prótons. Então, no primeiro, número de nêutrons vai ser 0, que fica 1 menos 1. No outro átomo aqui, ó, o deutério, o isótopo do hidrogênio, nós temos número de nêutrons 1, porque fica 2 menos 1. E por último aqui o trítio, o número de nêutrons vai ser 2, porque aí vai ficar 3 menos 1. Então a sequência aí vai ser 0, 1 e 2, que vai ser a letra A. Questão 4. Na questão 4, temos a representação de 4 átomos aqui, né? Observei aqui que tinha um erro aqui na digitação, esse 80 em cima e o 35 aí embaixo, tá? Indica as proporções verdadeiras. Na primeira proposição fala assim:
1 e 3 são isótopos. Então, para que eles sejam isótopos, tem que apresentar o mesmo número de prótons. Então, aqui, ó, temos 35 e o 3 também temos 35. Eles são isótopos e são do mesmo elemento químico também, o Br, né? Então, essa aqui está verdadeira, letra A. Letra B, proposição B. 2 e 4 possuem o mesmo número de massa. Então, o número de massa é esse aqui de cima. Ó. O 2 apresenta 80 e o 4 apresenta 81. Então, tá falso, né? Deveria ser igual para ser apresentar o mesmo número de massa, que seriam isóbaros, no caso. Proposição da letra C, ó. 1 e 4 tem igual número de nêutrons. O 1 aqui, ó, calculando o número de nêutrons. 80 menos 35 dá 45. E número de nêutrons aqui do 4 também vai dar 45, que é 81 menos 36. Então, essa aqui é a verdadeira. 1 e 4 tem igual número de nêutrons, então eles são isótonos. Na letra D, 1 e 2 possuem o mesmo número de massa. Aqui em cima, o 1 apresenta 80 e o B e o 2 aqui apresentam 80 também, então é verdadeiro. E por fim, aqui na letra E, 2 e 3 são isótopos. O 2 tem 36 prótons e o 3 35, então é falso, deveria ser igual. Então temos só essas três verdadeiras. Próxima questão. Questão 5 aqui que eu separei para a gente fazer, 5 e última. Então é o seguinte, considerando os átomos, aí são dados 3 átomos aqui, ó, o X, o Y e o R. Podemos afirmar aqui, então só tem uma verdadeira aí, ó. Y e R são isótopos. Para ser isótopos tem que ter o mesmo número de prótons, que no caso seria o mesmo número de baixo aqui, ó. O Y tem 20 e o R tem 19, então essa é falso. Não vai ser essa questão. X e R são isóbaros. Para ser isóbaros, eles têm que apresentar o mesmo número de massa. Esse número de cima aqui, ó, o X apresenta 40 e o R 39. Então também não é essa questão falsa. Letra C. X e R são isótonos. Para ser isótonos, tem que apresentar o mesmo número de nêutrons, né? Então vamos calcular aqui, ó. 40 menos 19 dá 21. E o número de nêutrons aqui no R vai dar 20. 39 menos 19, 20. Então também não é essa. X e R pertencem ao mesmo elemento químico. Para que eles pertençam ao mesmo elemento químico, eles têm que ser isótopos. E aí vão ser do mesmo elemento químico. Então, os átomos que são isótopos são do mesmo elemento. Então, o X, se ele for isótopo com R, eles pertencem ao mesmo elemento químico. E são, né? O X tem 19 prótons e o R tem também 19 prótons. São isótopos. E aí a resposta é essa letra D aqui, ó. X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico. É falso, porque eles não são isótopos. Então é isso, pessoal. O vídeo que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje é sobre esse conteúdo aí, estrutura atômica, tá? Essas 5 questões aí.